Psicosfera vegana. A pessoa que come a carne vai ter B12 por conta do suplemento que o animal comeu, né? E não porque ele produz também. Se não há uma rede de apoio, tudo pode realmente acabar se tornando mais difícil, a fralda reutilizável, né? Tem que ter tempo para limpar e tudo mais. E também eu acho que tem que ter informação e apoio, né? Acho que é isso também que a gente tenta levar, né? Através das redes e tudo. A alimentação da criança é uma coisa muito importante, né? É um marco, então não deveria ser uma coisa só para um dos dois se preocupar. Então eu achei importante que tivesse esse apoio para que ele também fosse uma pessoa, mesmo que ele não seja vegano, dizer não, ela não come, preparar a comida para ela. Salve pessoal, bem-vindos à Psicosfera. Aqui quem fala é a Débora. Estamos em mais um episódio para bater um papo sobre veganismo popular e antiespecista. Como sempre, vamos divulgar aqui a nossa página no Instagram, @psicosferavegana, e o nosso YouTube com o mesmo nome. Sigam também as redes da ANTAR, Poder Popular Antiespecista, coletivo massa em que os nossos companheiros Marcos e Adriano fazem parte e que tem uma coluna mensal aqui no Psicosfera. Bom, então é isso aí, gente. Meu nome é Adriano José. Nós estamos iniciando mais esse episódio. Antes da gente entrar, de fato, para a nossa entrevista, eu gostaria de chamar a atenção para o nosso último episódio, a nossa última coluna, que entrou ontem, né? A gente está gravando no dia 15 de maio. Dia 14 de maio, então, entrou a última coluna da ANTAR, com a Ana Lima e a Nicole Alves, que já participou, inclusive, de um episódio conosco, falando sobre o veganismo, né, e as conexões com as lutas do feminismo. E elas fizeram essa coluna para falar sobre a representatividade feminina dentro do universo vegano. A gente sabe por dados de variadas pesquisas que a maior parte que compõe o movimento vegano, que compõe o veganismo é constituído de mulheres. E aí elas falaram um pouco sobre essa representatividade. É uma coluna que está bem massa, é um debate bem necessário. A Psicosfera Vegana se preocupa muito com essa abordagem, né? E por isso que, em parceria aí com a ANTAR, surgiu a necessidade da gente falar sobre esse tema. Ok? E aí eu gostaria, além de tudo isso, agradecer a Ana Lima, que fez as artes da versão do vídeo lá no YouTube e que também consta no IGTV da ANTAR. Sigam lá as redes, vejam os vídeos, ouçam os episódios, que tá bem massa. Hoje, nossa convidada é a Claite Cortez. Ela que nas redes sociais tem o perfil do @imaginavegan. É criadora de conteúdo sobre veganismo popular e também compartilha o seu dia a dia e conversa sobre maternidade real, meio ambiente e alimentação saudável. Boa tarde, Claite. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra pra gente ter você aqui. E a gente está bem curioso aí para saber um pouquinho de você, né? Como você começou aí o seu contato com o veganismo e essa rede social que está super bombando aí, né? Se você quiser, fique à vontade. Eu fui ovo-lacto-vegetariana por alguns anos e sou vegana mesmo há mais ou menos uns 4 anos. Eu tenho uma filha também, que é vegana desde a gestação, né? Acho que quem me acompanha vê bastante ela. Aí eu tenho um perfil no Instagram e no TikTok, os dois são Imagina Vegan, onde eu compartilho receitas, falo um pouco sobre meio ambiente, ecologia, também compartilho um pouco do meu dia a dia com a minha filha e algumas outras conversas, assim. Como que você teve aí esse seu primeiro contato? Não sei se né? Tem gente que é vegan desde a infância, né? Como que você entrou aí nesse mundo e foi aí para essa questão da alimentação? Eu, na verdade, quis ser vegetariana quando eu era criança ainda, mas aí aquela coisa de não cozinhava, né? Aí não houve muito apoio. E foi uma coisa que foi ficando de lado, até que depois eu comecei a fazer a faculdade de nutrição e comecei a ler alguns livros sobre ética da alimentação, entender um pouco mais.
E então comecei a me interessar em ver alguns documentários e percebi que realmente era algo que me interessava, né? Tanto pela questão dos animais, do meio ambiente, também questão de acesso a uma comida, né? Mais saudável, mais acessível. Poxa, muito bacana. Clyde, eu queria fazer uma pergunta bem específica. A gente estava preparando aqui a nossa pauta, né? E, na verdade, fazer até aqui as devidas honras, né? Porque eu não conhecia o seu perfil. O Marcos, assim que ele começou a fazer parte aqui da nossa pequena equipe, né? Da Psicosfera, ele me mandou o seu perfil e falou, olha, eu acho que era interessante a gente falar sobre... conversar, tentar fazer uma conversa com ela sobre veganismo popular e ela tem um perfil muito interessante, né? Cozinha bastante com a filha dela e eu fui conhecer, né, o perfil e de fato é a Antonella, né, a sua filha? Isso. E de fato ela é uma fofa, assim, é uma graça de ver assim e como ela se relaciona assim com você nessa questão da alimentação, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa segunda temporada é inteira sobre veganismo popular, né? E aí, fazendo esse link, então, eu gostaria que você falasse sobre, ainda mais como nutricionista, né? Como que é essa questão para a gente pensar num veganismo popular desde a maternidade, né? E inclusive relacionado a crianças. Eu vi no seu perfil que muitas pessoas questionam, é saudável uma criança ser vegan? É saudável uma criança, né, ter essa rotina alimentar? Falta proteína, falta B12. Como é que você se relaciona com isso pessoalmente? E como que a gente pode desconstruir alguns mitos nesse sentido para popularizar esse veganismo desde a maternidade? Eu acho que há um tempo atrás tinha muito essa ideia de que realmente quando cresce pode ser vegetariano, vegano, mas na infância não. E hoje, na verdade, várias pesquisas, né, já concluíram que é adequada para todas as fases da vida, gestação, lactação, infância. A gente tem um cuidado, sim, com a alimentação dela, mas tem também todo esse mito, né, da proteína, da quantidade. A Antonella é uma criança, ela tem só 12 quilos, então o que ela precisa de proteína num dia é cerca de 9 gramas de proteína, sabe? Porque é só 0,8 gramas por quilo de pessoa a recomendação diária. Mas a B12 realmente é uma questão. Acaba que as pessoas sempre pedem as proteínas, né, mas a questão realmente poderia ser a B12. E isso a gente faz a suplementação. Enquanto ela só mamava no peito até os 6 meses, como a minha B12 estava numa quantidade boa, então eu acabava passando pelo leite e não tinha o que se preocupar. Mas assim que começa a introdução alimentar, se a criança começa a comer mais e aí mamar menos, é interessante começar então a avaliar, né, fazer os exames. A Antonella começou a tomar mais ou menos com 1 ano, que foi quando realmente começou a ter necessidade. Ela começou a comer mais também, mamar bem menos. Sobre essa questão da B12, eu não lembro, pelo menos nessa temporada, a gente não falou com nenhuma nutricionista, né, Adriano? E é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de compreender mesmo, acha que a B12 nasce na carne dos animais, né, que só come na carne de animal que vai ter B12, assim. Eu queria que você tentasse explicar, assim, para os mais leigos mesmo, né, para tentar entender, porque é meio complexo para quem não sabe mesmo, né, da onde vem a B12, por que a carne tem B12 e os vegetais não têm, né, e hoje, né, com todo o processo de fabricação, de plantação, de agricultura, como que isso foi se perdendo, né, queria que você explicasse um pouquinho como é esse processo de B12 no nosso corpo. Eu sou estudante de nutrição, na verdade, eu não sou formada, mas entendo bem essa parte, posso falar melhor. Na verdade, não é uma coisa assim concreta ainda, né, mas tem muito a história de que a gente ingeria mais B12, com toda essa coisa do higienismo, né, de limpar demais as coisas, a gente acabou perdendo muito, porque ela é produzida muito por bactérias, né? Tanto que o nosso intestino grosso, ele produz, sim, a B12, só que aí é num estágio da digestão que a gente já não absorve mais, porque a gente absorve no intestino delgado e não no intestino grosso. Então, a gente não produz a nossa própria B12. Mas aí também que vem essa ideia de que antes, quando a gente talvez não limpasse tão bem essa B12, acabava, né, indo pros alimentos.
E então os animais também é nessa questão de que eles acabam ingerindo a B12. Mas, realmente, com toda essa forma hoje, né, que a gente tem de produção, eles recebem suplementação na ração também. Então, na verdade, a pessoa que come a carne vai ter a B12 por conta do suplemento que o animal comeu, né? E não porque ele produza também. Sim, o animal, a carne animal acaba sendo um veículo, né, de B12, não? Isso, na verdade é só um veículo realmente, porque vai ser suplemento. E não que, na verdade, pessoas que não sejam veganos não tenham essa deficiência, porque a B12 ela depende de muitos fatores para ser absorvida. Então, pessoas fumantes, por exemplo, podem ter uma absorção diminuída, ou quem tem qualquer problema de digestão, quem fez redução de estômago também não vai absorver bem, porque ela depende muito dos sucos gástricos e toda essa questão para ser absorvida. Tanto que tem muita gente que suplementa que usa aquelas que são absorvidas pela mucosa, né, as sublinguais, justamente por ter uma menor absorção. Eu já ouvi falar, assim, que dependendo da idade também, os mais idosos também acaba tendo essa dificuldade de absorção, né? Isso, porque entra bem nessa questão da digestão também. É importante saber, porque é uma vitamina que parece que não, mas é super importante para o nosso corpo, né? Sim, ela é essencial. Dá pra, né, acaba podendo ter a anemia, realmente, mas também se ficar muito tempo com essa deficiência, ela até pode causar alguns problemas neurológicos permanentes, né? Então, por isso que é interessante, sim, que todas as pessoas mantenham o exame em dia, não só veganos, mas a pessoa até porque ninguém come, assim, uma quantidade tão exagerada, né, de comidas de origem animal, e aí, como também já é suplementar, é só um veículo, a chance é grande, sim, de ter uma pequena deficiência. Eu conheço algumas pessoas que têm deficiência, que são não carnistas, né? Mas que comem isso, onívoras, e que têm a deficiência, né? Enfim, mas ainda é muito forte essa questão de você ser questionado, né? Nessa questão. Eu me tornei vegano no ano passado, então, como está num contexto social bem diferente, né? Ainda estou em isolamento, né? Enfim, ainda não tenho. Mas o pouco de contato que você tem, seja pela internet ou pouco de contato com as pessoas, é a primeira questão, né? Quer dizer, e a B12, né? E a proteína? E, enfim, e na verdade você, pelo menos para mim, é bem dessa maneira, né? Quer dizer, me tornei vegano, a alimentação melhora assim, porque você vai inserindo cada vez mais coisas, né? E passa a ter a preocupação, que eu acho que a questão do ovo-lacto é justamente essa, né? Ele pode ter a deficiência, mas não tem a preocupação com a alimentação, né? O comer não passa de um prazer mesmo, né? É uma cultura, principalmente aqui no Brasil, a cultura do churrasco, né? E aí não tem a preocupação, né? Não pede exame pro médico, né, sobre isso, porque é só vegano, só vegetariano que tem esse problema, né? Eu acho que com a pressão também acaba que a gente acaba percebendo mais, para dizer, não, olha só, eu como bem sim, eu tô saudável sim. Exatamente. Teve uma situação comigo, há uns anos atrás, eu ainda não era vegana, e eu fui doar sangue. E lá naquele hospital, no Instituto Pro Sangue, né? E aí eu não consegui doar. Falaram que não podia tirar sangue no meu corpo. Aí eu queria saber por que a gente fica preocupado, né? Uhum. Aí eu falei, tô com alguma anemia, alguma questão de ferro, alguma. Aí eles falaram, não, você não tem nenhuma anemia. Mas se a gente tirar sangue do seu corpo, vai fazer falta. Eu não entendi essa explicação. Vai fazer falta por quê, né? Enfim, aí os anos foi passando, eu virei vegana. E aí, quando eu fui fazer meus exames, a minha B12 estava baixa. Estava, inclusive, bem baixa. E aí eu fiquei pensando, será que não era alguma questão? Eu não sei se tem uma ligação tão direta assim. Mas, assim, se eu tinha alguma deficiência alimentar, já naquela época eu já tinha, provavelmente. Porque eu não consegui nem doar sangue, né? E eu só fui fazer os exames agora. Pode ter sido. Tem gente que demora muitos anos mesmo depois de parar de comer alimentos de origem animal para ter uma deficiência, né? É algo muito individual também. Pois é. Aí eu fiquei pensando, talvez eu nunca teria feito e teria algum problema nessa questão se eu não tivesse virado vegana, porque é isso que você falou, né? Sim. A gente fica mais preocupado, tem toda uma questão de se cuidar mais, né? Eu acho que a gente falando de B12, né, pode ser interessante falar que
às vezes entra uma questão que as pessoas acham que vai ficar mais caro, mas primeiro a B12 não é tão caro e eu não sei, depende, claro, muito de cidade às vezes, mas o SUS também pode conseguir a B12 se ela tiver baixa. Às vezes pode ser que não seja exatamente uma cápsula vegana, né, mas aí pode entrar na questão do praticável, se a pessoa não tem, né, recurso para comprar, que seja realmente é interessante tomar se tiver com uma deficiência. Clyde, eu queria ainda falar um pouco sobre a questão da maternidade, que você coloca bem como chave assim na sua página, né? Quando você se tornou mãe, você já era vegana, né? Já era mais ou menos 1 ano antes. Entendi. E aí, como é que foi pra você, assim, por exemplo, fazer uma pergunta bem, assim, que pra gente aqui, eu digo eu e a minha companheira, tem sido bem complicado. Por exemplo, quando a gente vai presentear, a gente vai num chá de bebê. E aí a gente olhou lá, né, poxa, como é que a gente vai ter que levar fraldas, né? E aí tem as fraldas ecológicas, só que é um valor ainda relativamente caro, né? E a gente preza muito pelo veganismo popular, pelo veganismo acessível, para que as pessoas tenham acesso. Então, particularmente aqui, a gente tomou a seguinte postura. A gente tenta conversar com a pessoa, pergunta se ela usaria, apresenta a ideia, né? Fala, olha, tem esse modelo de fralda que é assim, assim, assado. Ela é reutilizável, né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas também tem uma série de outros benefícios. E aí, se a gente sentir que a pessoa... legal, vai usar, a gente presenteia, né? Aí, se não, a gente vai no comum, que a pessoa já está acostumada, às vezes é o 2º, 3º filho, já está acostumado com aquele outro modelo e vai naquele mesmo. Você chegou a ter esses questionamentos, você chegou a ter essa vivência de alguma maneira, para si mesma ou para conhecidas? E a gente sempre tem um pouco, né? Por exemplo, eu lembro que a gente falou que não ia usar lenço umedecido, por exemplo, né? Que também é outra questão muito simples. Eu disse, não, eu vou usar água, algodão. Aí depois a gente também passou para os discos reutilizáveis. E as pessoas diziam, não, é impossível, não vai limpar bem e tudo mais. Só que a gente foi muito na questão também, tipo, é nossa primeira filha, vamos testar, né? Se funcionar. E na verdade foi ótimo, a gente nem precisou usar pomada para assadura, nunca teve problema com isso. E acho que tem que se informar muito, né, tá certo das escolhas, porque a gravidez também é um período complicado, hormônios, tudo mais, então a gente acaba, assim, se abalando com algumas coisas, mas eu acho que a gente buscando informação e estando realmente certo do que a gente quer, que é aquilo, e que vai ser bom pro nosso filho, vai ser para nós, a gente consegue, então, dizer para as outras pessoas com precisão que é isso mesmo. Eu acho que falta um pouco justamente isso, assim como nós não tínhamos... Quando nós nos tornamos veganos, aí foi primeiro uma irmã da minha companheira que ficou grávida, ela já tinha um filho e a gente... E aí, né? Um vegano usa fralda comum? Não usa, a gente mesmo não sabia e fomos atrás de informação e canal de YouTube e N sites, N canais que vendem as fraldas. E aí a gente sente assim que num primeiro momento... Porque você pode pensar assim, a fralda ela é cara, né? E a gente preza pelo veganismo popular, repetindo aqui. Mas a série de benefícios que você tem, por exemplo, não usar uma pomada, não usar um outro tipo de... acaba compensando, né? E aí equilibrando as contas também, não é isso? Sim, mas eu acho também que as questões não são assim também tão 880, sabe? Porque realmente é fácil, aqui nós somos em 2 também, cuidando da Antonella. Eu acho que às vezes... se não há uma rede de apoio, tudo pode realmente acabar se tornando mais difícil, a fralda reutilizável, né? Tem que ter esse tempo para limpar e tudo mais. E também eu acho que tem que ter informação e apoio, né? Acho que é isso também que a gente tenta levar, né? Através das redes e tudo, porque muito é da gente levar a informação realmente para que as pessoas saibam que elas podem usar e que tem formas de comprar e como limpar, porque também às vezes a gente acaba deixando de usar as coisas por não saber muito bem como, né? E não ter ninguém por perto para apoiar. E deixa eu fazer uma pergunta também. Você tem os demais familiares, assim, seus familiares que se relacionam com a Antonella, são veganos? Como é que eles enxergam essa relação sua com a sua filha?
Eu sou a única vegana e a Antonella, né? Eu tenho uma irmã até que é vegetariana, que se tornou depois de mim também. Mas o resto não é. Claro que no início eles questionavam bastante, né? Como que ia ser. Mas aqui em casa, eu com o pai dela, meu companheiro, a gente já tinha decidido quando eu tava grávida ainda. Foi uma coisa que eu achava importante pra mim. Então eu disse, vamos conversar, né? Chegar a um caminho. E ele acabou concordando super de primeira, assim. Até porque a alimentação da criança é uma coisa muito importante, né? É um marco, então não deveria ser uma coisa só para um dos dois se preocupar. Então eu achei importante que tivesse esse apoio para que ele também fosse uma pessoa, mesmo que ele não seja vegano, a dizer, não, ela não come, preparar comida para ela. Os familiares são super tranquilos, assim. Eu tenho a minha sogra que mora aqui no mesmo pátio, a gente mora junto, basicamente. E aí ela sempre me pede o que pode dar pra ela, na dúvida da fruta sempre, às vezes até aparece aqui em casa com alguma fruta pra ela, sabe? Porque é bem mais simples do que parece, na verdade, né? Porque às vezes vai assim, mas qual bolacha eu posso dar pra ela? Aí pode ser realmente um pouco mais difícil, mas fruta pode dar todas. Entendi. Qual que é o nome do seu companheiro? É Alan. Alan. Ele é vegano também? Não, ele não é vegano. Ah, ele não é? Ele não. Somos Nossa. só eu e a Antonella. Fica mais difícil ainda. É por isso que eu disse que a gente conversou pra decidir o que seria feito, né? Justamente por eu sei e ele não. Eu vi um vídeo que eu gostei muito, assim, dele fazendo um bolo de laranja com ela pra você. Eu falei, nossa, que bacana, assim, porque eu acho... A primeira coisa que me encantou nos seus vídeos ali é porque, assim, eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 9 e um de 12. E eu sou divorciado da mãe deles e eu tenho guarda compartilhada deles. Então, no contexto anterior à pandemia, eu ficava uma semana com eles e a mãe ficava uma semana com eles também. A gente revezava toda segunda-feira. No contexto da pandemia, a gente ampliou um pouco essas datas, tá? 2 e 2 semanas. E como eu me tornei vegano, eles já eram mais velhos, então foi extremamente, tem sido extremamente difícil promover uma reeducação alimentar, porque a nossa alimentação era, além de toda desregrada, ultraprocessados, doces, açúcar em demasia. O meu paladar, por exemplo, já mudou bastante. O deles, por serem crianças, não sei se tem essa relação, mas assim, eles são muito mais resistentes. O mais velho até que não, o mais novo é mais resistente. E aí eu vejo a Antonella, nossa, comendo de tudo, assim, não rejeitando nada, falo, nossa, que sonho, né? Uma filhinha vegana, assim. E de fato é encantador. E aí eu queria aproveitar esse gancho e pedir para você se você tem alguma dica de como ir inserindo essa alimentação, de como ir inserindo essa... Que aí, no seu caso, não é uma alimentação diferente, né? Porque ela já está crescendo com essa educação alimentar, para ela já é a rotina, né? Já é o comum. Às vezes até brinco que pra ela, por exemplo, brigadeiro é esse brigadeiro vegano, sabe? Algumas coisas assim que a gente chama doce de leite já é o de leite de coco, por exemplo, sabe? Leite, ela diz leite, é o leite vegetal que tá na geladeira. Mas não que ela não tenha contato, né? Realmente, às vezes tem alguma coisa, uma bolacha, alguma coisa, vai nos avós. Eu acho que trazer ela pra cozinha, trazer ela pra participar é uma coisa que ajuda muito também. Às vezes tem alimentos que ela não tá tão a fim de comer, um dia que ela tá mais brava, e aí tem toda essa coisa de ficar orgulhosa do que ela fez, então querer provar. Eu tenho 2 irmãs mais novas, o Alan também tem um irmão mais novo, então a gente também, quando eles vêm pra cá, a gente coloca todo mundo pra cozinhar, e eles também se interessam, sabe? Às vezes é só ajudar a descascar uma batata, mas eles já ficam tipo, eu que ajudei a fazer, eu que fiz. E acho que a gente como adulto também sente um pouco disso também, né? Eu fiz esse bolo pra mim. Verdade. Ontem eu fiz um bolo porque meu companheiro fez aniversário. E aí aqui eu tenho muita dificuldade de comprar bolo de festa vegano mesmo, sem soro de leite, sem nada, sabe? Por aqui é bem difícil também. Aí eu falei, gente, ou eu faço, ou sei lá, vou ter que pagar R$500. Aí eu falei, não tô afim de pagar R$500. Aí eu fiz, até um amigo meu ajudou, bateu o bolo, tal. E esse meu amigo não é vegano, vegetariano, nada. E aí ele me ajudou e ele veio aqui comer ontem, bateu parabéns e ficou super bonitinho. E aí na hora que ele comeu, ele falou, caramba, eu achei que não ia sair saboroso, sabia?
Eu fiz meio sem fé, sabe? Sem fé na vida. Aí eu falei, você tá vendo? Ele, não, Mas funcionou. funcionou, porque ele viu aquele monte de leite em pó, de coco, ele até foi comprar comigo. Ele falou assim, mas pra que isso? Eu falei, pro recheio e como fala, cobertura. Aí ele olhou assim, tá bom. Quando ele viu eu fazendo, ele foi bater no bolo e eu falei, ai meu Deus, isso não vai dar certo. Aí ontem ele comeu, ele falou, caramba, ficou saboroso. A filhinha dele, que veio aqui também, ela muito difícil de comer. Muito, ela não come nada. Inclusive ele tá, né, mó perrengue com ela. E ela super gostou. Eu fiquei e com esse orgulho que você falou, eu que fiz. Isso, e ela gostou, E ela ela comeu. gostou. A gente tem esse sentimento realmente. Eu acho que trazer as crianças pra perto, elas acabam também sentindo isso, sabe? Seja colocar um ingrediente, mexer a massa do bolo, eles já vão se sentir parte. Não, a carinha da sua filha nos vídeos é lindo, assim, você colocando as coisas na mão dela e ela fazendo assim, tipo, sou eu que mando, sabe? Eu que tô fazendo, é muito fofo. É uma inspiração para outros pais, na verdade, para fazer essa experiência, né? Dá uma bagunça danada, assim, claro, o tempo é bem maior, mas eu acho que compensa muito também essa relação com a comida. Ela, né, às vezes as pessoas têm, na internet a gente vê dos dois lados, né? Tem gente, essa criança devia comer um pouco mais de açúcar, e outro lado, não, ela tá comendo muito açúcar nesses bolos. Mas a verdade é que a gente tenta também ter uma alimentação assim, sem terrorismo, sabe? Eu faço esses bolos, ela come um pedaço e logo depois ela tá comendo uma banana ou uma bergamota, outra coisa, sabe? Porque ela tá acostumada com isso, ela consegue ter essa noção do que comer e quanto comer. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Esse meu vizinho, esse meu amigo é meu vizinho. Ele, desde o começo da pandemia, a gente frequenta só as nossas casas. Não é que eu fiz festa, não, gente. É só ele que me ajuda. Eu já falei antes também da minha sogra, que mora no mesmo pátio, porque é só isso. Porque a gente não tem nem como controlar. Pra falar a verdade, a gente tentou uma época, só que assim, a Antonella cresceu em um ano de pandemia, né? Ela abre a porta da minha casa e abre a porta da avó dela, que fica de frente pra nossa. Então acabou que... Acaba que é quase a mesma casa, né? Aqui também. Esse meu vizinho é, tipo, da família. Então, ele é a única pessoa que vem na minha casa, inclusive, na pandemia. Aí, né, pra não deixar em branco, daí a gente fez esse bolinho pro meu companheiro. Mas não saiam de casa, não visitem ninguém, gente, pelo amor de Deus. É isso. Olha, eu tô com a sensação de que daqui a alguns anos nós vamos entrevistar a Antonella, né? Pra se considerar vegana. Porque, daqui uns anos. Porque de fato, assim, é inspirador mesmo, né? Você vê uma... Eu sempre falo, assim, que a geração... Às vezes eu me sinto até o tiozão do rolê vegano, porque quando eu vejo assim o movimento vegano, ele é composto por maioria de pessoas jovens, né? E aí ver a Antonella já crescendo nesse processo, você já vê uma outra geração que está crescendo já num outro contexto, de talvez nem ter contato com esse tipo de alimentação. Evidentemente que a gente está falando de uma criança, pode ser que cresça, né, faça escolhas diferentes, mas já lhe foi apresentado uma outra forma de se alimentar, né, enfim. E o quanto isso é importante, porque a gente já falou aqui em diversos episódios, né, o quanto de mal que a gente faz para nós mesmos através da boca, né? Quer dizer, nós comemos agrotóxico, nós comemos uma comida repleta de sofrimento animal, e tudo isso se tornando cultural, assim, e a gente ainda fala que tem liberdade, né, de escolha, sendo que todas essas coisas não são impostas de certa maneira, né? Então, de fato, é bastante inspirador aí para a gente ver essa nova geração construindo uma cultura alimentar diferente, né? Eu acho, né, essa ideia de escolha realmente, às vezes a gente tá falando aqui também do veganismo popular, né, tem essa ideia mesmo de que o veganismo às vezes é uma coisa muito longe, que é muito caro, que é muito inacessível, né, que precisa de alimentos industrializados específicos que são super caros para substituir. E, na verdade, não, né? É bem mais simples do que parece. Na verdade, a gente vai estar tirando algumas coisas do carrinho de compras em vez de estar adicionando esses novos. Dá para fazer parte, mas não é o essencial.
Eu queria fazer uma pergunta linkando com algo que você comentou lá no início, Clyde. Você falou que sentia vontade de ser vegetariana, né? Acho que na adolescência, criança, mas o fato de não cozinhar meio que impossibilitou isso, né? E assim, para mim é essencial, né? Eu já cozinhava antes, mas nada perto do que eu cozinho hoje, né? Então hoje eu cozinho toda a minha comida, enfim, sei tudo que tem na despensa, tomo conta mesmo porque a gente vê que é necessário, né? E o quanto isso é prazeroso, tem sido bastante prazeroso para mim também. E aí você, né, chegou num contexto onde conseguiu, né? Hoje é vegana, mas assim, aí como você disse que o seu esposo não é vegano, como é que funciona a divisão aí dentro do lar? Né? Porque a gente se questionou muito aqui em casa sobre essa questão. A minha companheira, ela sempre teve essa vontade, e eu sempre fui resistente, e por mim, por conta dessa minha resistência, muitas vezes ela não conseguiu. Agora que nós dois entramos, aí foi mais fácil. Aí queria que você falasse um pouco dessa experiência sua. Eu já senti um pouco disso também, às vezes, de que precisava ter outra pessoa próxima, assim. Até no início era uma questão, mas eu fui indo aos poucos e vendo que realmente era uma escolha só minha, né? Que não adiantava esperar outra pessoa, querer que outra pessoa viesse pra me apoiar. Até que eu tomei a decisão. No início era mais complicado, né? Até porque sempre tem aquela questão da família às vezes achar, é uma fase, vai passar, então ninguém leva muito a sério. Mas hoje a gente divide bem as tarefas de casa, então a cozinha acaba entrando também. E basicamente a gente faz uma comida que é vegana para todo mundo e às vezes aí o Alan faz algum complemento que é de origem animal para ele. Mas não é uma regra, na verdade, assim, ele come mais quando vamos em outras casas, né, antes da pandemia, ou então quando a gente vai pedir alguma comida fora, eventualmente, ele costuma escolher a opção, né, que não é a vegana. Mas, no geral, no dia a dia, é comida vegana. Hoje ele fez o almoço também, era tudo vegano. Na verdade, mudou muito o paladar, assim. Eu cresci no interior e tudo mais, então já tinha um paladar mais diverso. Mas pra ele, por exemplo, foi, assim, um divisor de águas, assim, de juntar outros legumes e de pensar também em ter uma alimentação sem nada de origem animal. Até porque aqui no Rio Grande do Sul também churrasco muito, né? A gente quebra uma barreira, assim. Entendi. No seu caso, então a alimentação majoritária ela é vegana, né? E aí quando ele quer alguma coisa, ele traz. Nós entrevistamos aqui na primeira temporada, eu vi que ela te segue também, a Ecofada, né? A Ellen Monielle. E ela também vive uma situação parecida, só que ela mora com os pais. No caso dela, a alimentação majoritária é a alimentação onívora, né? E aí, depois que eles cozinham, ela vem com os ingredientes dela, ela que faz, né? Enfim, as formas que a gente vai inventando, e eu acho interessante popularizar isso, porque na verdade não existem empecilhos, né? A gente vai encontrando uma maneira, né? Porque realmente não tem como esperar que outras pessoas queiram tomar frente se é uma decisão só nossa, né? Então, talvez os outros acabem se inspirando, comendo mais. Eu vejo que a Ellen também posta, às vezes, o pai dela comendo as coisas todas veganas, e aqui também é assim. Eu vejo que lá no seu Instagram, lá nas suas redes, todas as receitas, além de muito bonitas, né? A foto fica muito bonita e são ingredientes de muito fácil acesso, né? São ingredientes comuns do dia a dia. Eu tava vendo hoje. Essa foi uma questão pra mim também de compartilhar. No início, né, eu fui só meio compartilhando, mas depois eu entendi que eu precisava realmente que fosse uma coisa mais acessível. Hoje eu vejo as pessoas falando que é realmente o que tem em casa, e essa sempre foi a minha ideia. Porque é também o que eu tenho em casa, sabe? Às vezes a gente vai ter, sim, um tofu, um cogumelo, um negócio assim, mas não é a regra, né? O que a gente tem é o que a gente encontra mais fácil no mercado, na feira perto de casa, que tá na época. Pois é, e isso é um chamariz para quem está no início, né? É um incentivo para quem está começando agora, porque você olha aquela lista de ingredientes, aí você vê umas palavras às vezes que você nem nunca ouviu na vida, ou então coisas que você já imagina que vai ser difícil encontrar, você já até desiste, né? Você fala, deixa. E assim é bem mais simples. Eu gosto também de
de brincar um pouco com essa junção do cereal mais da leguminosa. Até às vezes as pessoas vêm pedir se eu não como arroz e feijão, eu como, mas é que eu gosto de trazer essa variedade, às vezes colocar o grão de bico, ou então colocar o amendoim no lugar do feijão, para justamente mostrar que tem possibilidades, não precisa comer sempre arroz, feijão e uma salada, dá para brincar dentro desses grupos. Além de aumentar a quantidade de vitaminas, né, e de coisas que a gente normalmente, nós leigos, não pensamos tanto, né? Quanto será de vitamina que eu ingeri no dia? A gente pensa sempre nos macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato, mas a gente precisa também das vitaminas e a gente não pensa nisso no dia a dia, né? Com uma alimentação variada não costuma ser um problema, mas realmente é interessante trocar, né, com as frutas, os vegetais. Quando a gente vai meio na época, né, eu compro aqui o que tá na época, eu compro na feira direto com o produtor, então vai ter época, vai ter coisa, não vai ter, então a gente acaba variando também porque segue esse fluxo, né, agora tem muito cítrico, então muita vitamina C, mas aí depois vai chegar o verão, aí tem muita vitamina A, porque tem manga, abóbora e tudo mais. Você fala de que cidade, Cláudia? A gente acabou não perguntando. Passo Fundo, fica no interior do Rio Grande do Sul. Nossa, bacana. A gente em São Paulo, isso foi uma coisa que mudou um pouco também aqui. A gente é de São Paulo, né? E parece que não, assim, toda hora, todo mês que você vai tem a laranja, tem a manga, tem a melancia. Não existe mais a época das coisas, né? E aí, quando nós nos tornamos veganos, aqui a gente passou a observar mais e, inclusive, notar a diferença, né? Às vezes a gente comprava uma laranja, essa laranja não tá boa para consumir, tá boa só para suco. Mas não é o problema, não é da laranja, né? Nem do vendedor. O problema é que ela foi produzida e colhida em um processo totalmente adverso à natureza, que é fora da sua época, né? E a gente começou a observar que quando a gente compra a fruta da época, ela é mais saborosa, ela é mais barata. Então, foi caindo. É interessante como nós, na pandemia, foi caindo esse mito de que ser vegano consiste em abrir mais o bolso, né? Abrir mais a mão e gastar mais, porque ser vegano é caro. Quando, na verdade, se você observa de fato... e muda, porque essa é uma proposta que a gente procura trazer aqui também no nosso podcast, que é essa relação com a natureza, né? Se a gente tratar a natureza como commodity, de fato, o que interessa é o lucro, o que interessa é o dinheiro, o que interessa... Agora, se a gente mudar a nossa relação com a natureza, né, então muda tudo, inclusive os paladares, os sabores, a nossa relação com a terra, a nossa relação com o paladar e com a comida, né? Sim, muda tudo. A gente aqui também... Desde que a Antonella nasceu, a gente decidiu começar a comprar nessa feira de orgânicos. Antes dava meio uma preguiça, né? Mas aí tudo muda na rotina quando chega um filho. A gente descobre que acordar cedo não é tão cedo assim. E aí começamos a frequentar a feira nos sábados. Agora, com a pandemia tá fechada, mas aí a gente continua comprando e recebe em casa. E foi se adaptar realmente. Agora, por exemplo, quando eu falo para as pessoas, agora não tem tomate até lá por outubro. A gente não vai ter aqui. Então, sem molho de tomate até lá por outubro. A gente tem que encontrar outra forma, faz outro molho, sabe? Você não insere nada industrializado no seu cotidiano? A gente come algumas coisas, sim. Às vezes compra pão pronto, algumas coisas assim, sim. Mas a gente costuma comprar realmente mais fresco in natura. Cozinhar em casa é uma questão, né, tanto, mas também uma questão financeira, porque economiza muito também fazendo mais em casa. Aqui a gente tem bastante dificuldade com orgânico. Eu, por exemplo, aqui a gente, na zona leste de São Paulo, tem muita dificuldade de encontrar feira orgânica e com preço acessível, claro. A gente sabe que o orgânico é mais difícil mesmo de se produzir, né, que muitas vezes é o preço justo, porque não tem incentivo governamental para que, né, esses produtores consigam fazer, né, o trabalho, enfim. A gente tem aqui o mais acessível, são as hortas, né, que não vai ter fruta, que vai ter pouco legume, mas que já é um alento de saber que pelo menos alguma coisa na nossa alimentação é orgânica, né, mas a gente tem bastante dificuldade. Aqui eu não sei aí. Na sua cidade é mais tranquilo de encontrar? Aqui é bem mais tranquilo. A gente tem a feira, sim, e aí como é uma cidade mais do interior, então tem bastante produtores aqui da região. A feira tem umas 4, 5 barraquinhas e a gente consegue encontrar bastante coisa, assim, desde
legumes, frutas, verduras, até alguns grãos, feijão a gente compra ali também, tem arroz, tem vinagre, algumas coisas assim também que dá pra comprar ali. Mas às vezes a gente acaba, assim, comprando alguma coisa fora, em outras feiras. Por exemplo, quem sabe que eu adoro quiabo, mas quiabo não dá muito aqui no sul, então é uma coisa que eu compro toda vez que eu vejo em outro lugar. E acho que é meio ir fazendo algumas escolhas, né? Porque mesmo que compre nada orgânico, mas compra o que está na época, você vai saber mais ou menos porque está mais barato, ele vai ter menos agrotóxico sim, ele não vai ter sido colhido verde para poder viajar várias horas, sabe? Então já dá para ir fazendo algumas escolhas melhores. Verdade. Essa atenção, né, à época das coisas, como vocês estavam falando, é muito importante. A gente perdeu isso, a gente acha que tudo tem que ser no nosso tempo, no tempo do humano, e que tem que achar tudo na feira. Aí ainda tem gente que fica bravo porque não achou isso, não achou aquilo. Mas, gente, a Terra não é uma máquina. A Terra tem o seu próprio sistema, o seu próprio organismo. E entra muito a questão do sabor, como foi falado, e aqui, por exemplo, na Feira Orgânica, a gente encontra muita coisa da região que não encontraria em outros lugares. A gente até tem aqui na cidade um incentivo, que é a Oficina dos Sabores, que é justamente para resgatar as nossas frutas aqui da região, o chá, algumas outras frutas que eles fazem, picolés e tudo mais, justamente para tentar manter, porque então é só, né, maçã, banana, laranja, essas frutas, enquanto tem uma diversidade tão grande. Em cada região muda, né, muito. Verdade. Certo. Como que é a relação, Clyde, você falou que é estudante, né, de nutrição, né? E no curso, assim, como é que é a relação? Tem muitos veganos, os professores, como é que eles se relacionam com o veganismo? Não era muito simples, pra falar a verdade. Eu entrei, acho que também trazendo um problema, né, pros professores e coordenadores, digamos assim. Tinha outros vegetarianos que se formaram antes de mim e que também estavam no curso, mas eu acho que eu fui a primeira pessoa, assim, a me opor, né, tipo, fazer carne na cozinha, por exemplo, porque tem as aulas práticas, né, eu cheguei e disse que preferia não fazer. E aí também fazer os cardápios veganos, os recordatórios e tudo mais. E foi mudando, sabe? Hoje também eu acho que às vezes a gente leva também essa mudança para os lugares que vai, assim. Na semana acadêmica a gente teve o primeiro curso de alimentação vegetariana, a coordenadora quase pirou, mas acabou aceitando por ver que tinha realmente uma demanda, que as pessoas queriam saber. E vai se adaptando, né? Mas o curso em si, ele ainda traz muito essa ideia, né, de que precisa dos alimentos de origem animal. E aqui no Rio Grande do Sul tem incentivo bem grande ao consumo de leite, então acaba que tem muito disso também. Professor vegan, nenhum, assim, você tem? Não, nenhum. Teve, assim, alguns que achavam interessante, então apoiavam um pouco mais, sabe? Enquanto outros achavam que não, de jeito nenhum. Caramba, é o que a gente vê nesses reality de alimentação mesmo, né? De vez em quando eu paro pra ver ainda mais depois de vegano. E assim, como a nossa cultura é especista mesmo, né? A gente vê o sofrimento animal, depois que abre mais os olhos para isso, em tudo, né? Na alimentação, em tudo que a gente veste, no que a gente consome. E é incrível, assim, né? E é incrível essa resistência também, porque é esse choque de geração também, né? Normalmente, veganos que eu tenho visto é uma geração de pessoas mais novas, né? E aí a popularização do veganismo, né, veio muito, assim, eu já entrevistei pessoas aqui que disseram que a pandemia, por exemplo, deu uma alavancada, porque a maioria das doenças que a gente padece, elas são de origem animal, né? E então que os animais tenham culpa, mas do modo como nós tratamos eles, né? Então, acho que é isso, né? A gente está sujeito a padecer se não, de fato, não abrir os olhos para essa questão, né? E que forma de resistência você encontrou lá, né? Porque imagina, assim, para aprovação, se negar a fazer uma tarefa, assim, deve ser... Porque vai meio contra, talvez até, né, o que o curso está sempre dizendo, que tem que ter a proteína animal, mas aí eles também vão se abrindo, assim, quando eu começava a montar, por exemplo, os meus recordatórios alimentares, e eles ficavam chocados que fechava a proteína, fechava o ferro, que estava tudo certo, então eles acabavam também aceitando um pouco melhor.
Muito bacana. É isso, acho que esses contatos assim que a gente precisa trazer assim para popularizar mesmo, né? Quer dizer, quais os problemas que a gente enfrenta enquanto vegano não é só ir ao mercado e encontrar isso ou aquilo, né? A nossa vida, se você se dedica a uma vida antiespecista, é isso, né? Na hora de fazer um curso, numa faculdade, na hora de criar uma criança, né? Quer dizer, os desafios eles vêm, porque a cultura é especista, então a gente se mantém na resistência e no antiespecismo, né? Interessante. Eu acho que nem todos os caminhos estão abertos, né? A gente vai indo até quando eu mandei um e-mail falando que eu não queria cozinhar carne, eles me chamaram e até falaram, nossa, a gente já teve alunos vegetarianos, mas ninguém nunca trouxe essa questão, né? Às vezes até por medo, talvez, ou por nem imaginar que poderia levantar a questão. E daí ficou essa situação meio assim, o que faremos? E aí acabou que não foi realmente uma solução, foi meio tipo, lidar com carne os teus colegas fazem, você faz outra coisa, sabe? Foi uma questão mais assim, não foi realmente uma coisa do curso de alguma mudança, sabe? Mas é interessante que as pessoas nem se perguntam, né? Como ela falou de ter outros vegetarianos, mas que nem levantaram a questão, como se a gente não pudesse trazer essa mudança, fosse só uma única alternativa. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente deu conta de falar de tudo. Cláudio, tem alguma coisa que a gente não falou, que você acha que é importante falar? Não sei, acho que foi tranquilo. Talvez a questão que sempre aparece, que dá pra comentar, é como seria se a Antonella crescer e não quiser ser vegana. É uma pergunta curiosa mesmo. É uma boa pergunta. E que é aquela pergunta que não tem como ter exatamente uma resposta, né? Porque não dá pra imaginar se ela vai crescer ou não, como vai ser a minha reação caso ela escolha, mas acho que entra na questão de todo pai, né? De que às vezes nós vamos discordar, nem sempre as escolhas dela serão as mesmas que as minhas, ou o que eu gostaria pra ela, mas como mãe eu posso só apoiar, amar ela, explicar, ensinar, né, o caminho que eu acho certo e dentro do possível, enquanto for eu que escolher, ela vai ser vegana e depois... Orienta, mas eles são livres, né? Não, acho que as expectativas que a gente cria, né, e não que eu nunca tenha sido essa pessoa, né, de ficar preocupada, mas acaba que me frustrava muito também pensar nisso e acaba gerando uma frustração, né, tanto em uma pessoa quanto na outra, então também na questão de só eu ser vegano, meu companheiro não, também é outra questão que às vezes tem que trabalhar isso de que acaba que gera uma frustração enquanto realmente cada um faz a sua escolha, né, assim como eu faço a minha, ela um dia vai fazer a dela. E não vai deixar de ser sua filha também, né? Acho que... Não, isso nunca. Exatamente, ela vai saber que tem escolhas, vai saber que aqui em casa vai ter comida vegana, se ela quiser, que se ela não quiser, ela que vai ter que cozinhar, porque eu vou continuar não fazendo. Mas são essas questões. Já que você tocou nesse assunto, me veio uma outra pergunta. Como é que é a relação dela, assim, quando, por exemplo, o pai dela faz alguma coisa que tem algo de origem animal? Ela sente vontade de experimentar aquilo ou não? Ela já ficou curiosa algumas vezes, assim, e aí a gente explica pra ela que a gente não come. Eu ainda não entro em questões, assim, tão sérias, né, porque ela tem só 2 anos, mas aí eu explico pra ela que a gente não come, que é um animal, e que a mamãe, ela não come, e aí ela entende super bem. Agora, às vezes ela vê até no prato e ela diz, ai, Antonella não come, né. Que eu digo, bonitinho. não come. Bonitinha, gente. Nossa, muito legal. É isso, deve ser de fato, assim, a curiosidade vai vir, né? Nós somos feitos de curiosidade também, né? Mas é isso, eu acho que a educação alimentar consiste disso. Eu me lembro muito eu sempre tive contato com pessoas veganas desde a faculdade, né? E eu me lembro uma vez que uma amiga chegou em mim e me ofereceu um sonho. E eu falei que não queria, ela falou, não, mas esse eu trouxe pra você. E aí eu comi o sonho, depois que eu comi ela falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, normal, é um sonho. Ela falou assim, você não sentiu falta do ovo? Você não sentiu falta? E começou a falar, eu falei, não.
falou, então, por que você acha que tem que ter essas coisas? Como eu era um sonho vegano. E eu falei, caramba. Então é isso, assim, não me tornei vegano depois disso, né? Aliás, precisou de uma pandemia para eu me tornar vegano. Mas eu nunca esqueci isso, eu acho que eu nunca vou esquecer. Quer dizer, a pessoa teve essa preocupação, me trouxe um sonho, falou, olha, come isso, e não tem diferença nenhuma de um outro sonho que você come rotineiro aí na padaria. Quer dizer, que era, não vou poder dizer agora, mas que era até mais saboroso o que ela me trouxe, porque de fato é o que um dos nossos entrevistados aqui comentou, né? O Tchê, ele falou assim, você vai fazer comida sem sofrimento animal e todos vão comer, porque ela vai ter sabor, ela vai ter cor, ela vai ter ela só não vai ter uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, que é não conter sofrimento animal, né? Então acho que é isso acho que é a beleza assim do veganismo, né? É que às vezes eu acho que as pessoas vão até por um senso comum, né? Às vezes até não fazem a ligação também, frango, galinha, todas essas coisas. Eu também tenho amigos que não são veganos, mas começaram a seguir o perfil e aí falam, tipo, hoje eu faço bolo sem ovo e, nossa, como que eu nunca pensei que podia ser tão simples? Eu não uso mais, sabe? Não faz falta, por que usar? Sabe? Então são coisas que às vezes a gente nem se questiona, né? Só vai porque todo mundo vai e não pensa que pode ter um caminho diferente. Tem gente que até usa baunilha para tirar o cheiro do ovo, quer dizer, se eu uso um negócio para tirar o cheiro daquilo que nem precisava ter na receita. Tem que peneirar, daí depois usar a baunilha e daí cozinhar bem. Complicado. É isso. Bom, gente, acho que, né, foi ótimo ter essa conversa com a Clyde, né? Sigam lá o perfil dela. O perfil dela eu tô aqui, ó, tem 86,3 mil seguidores. Isso é ótimo assim para o veganismo, né? Para essa pauta que a gente defende do veganismo popular, do veganismo acessível, né? Os pratos aqui eu ainda não fiz nenhum. Quando eu fizer, eu vou postar lá um comentário no seu perfil dizendo, olha, fiz aqui, deu super certo, foi bacana, ainda não fiz. Eu conheci o perfil recentemente mesmo, foi apresentado pelo Marcos, né? Agradeço a ele por apresentar e por causa dele nós estamos aqui conversando. Olha, foi uma conversa excelente. As portas aqui da Psicosfera estão sempre abertas, as portas, os microfones, né? As janelinhas virtuais que a gente espera que elas, né, se vão de uma vez para a gente poder aí ter contato presencial o mais breve possível aí com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E é isso, só tenho a agradecer. Também agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Acho que realmente, né, nessa época assim, de pandemia, conhecer tanta gente através, a gente espera a pandemia acabar para poder todo mundo se encontrar, né, comer muita comida vegana, todo mundo junto. E, né, obrigada pelo convite. Quando fizer, realmente me conta se deu certo, se não deu certo também. Às vezes pode acontecer. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo papo. Parabéns pelo trabalho nas redes sociais, por conseguir juntar tanta gente para ver e falar e pensar sobre veganismo. Isso é muito importante para a causa. Eu acho que as pessoas acabam também se identificando um pouco pela forma simples, né? E também acho que nesse período ficando em casa, às vezes também tem um respiro, né? Ver a Antonella lá, que muita gente gosta de acompanhar por causa dela. É isso, parabéns. Obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui esse bate-papo. Esse episódio a gente infelizmente termina ele sem nenhuma canção, porque a nossa proposta é fortalecer artistas, né, que estão aí iniciando, né, e talvez por conta da pandemia a gente vai tendo poucos contatos, mas fica aqui inclusive o convite, né, para quem segue lá a Psicosfera, né, se tem uma banda, se tem música, se quer que seja divulgado aqui para a gente iniciar e encerrar os episódios. Eu acho que é super bacana, super válido, a gente sempre tem feito isso para ajudar também esses artistas que estão passando um bocado aí também nessa pandemia, né? E é isso, muito obrigado, um beijo na Antonella, né, que ela cresça aí
irradiando, né, essa luz que ela tem, que a gente vê pelos vídeos, pelos perfis, é muito animador e realmente é um respiro nessa pandemia ver, né, uma criança tão inspiradora como ela. Parabéns. Eu acho que é como um pouco de esperança também, né? Aquela sementinha que a gente vai plantando, esperando por um futuro melhor. É isso, então. Muito obrigado. Até Tchau, mais. pessoal. Tchau, Adriana. Tchau, Clyde. Valeu. Valeu, pessoal que tá ouvindo. Até o próximo.